Olá, primeiro ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje a gente vai continuar nossa aula de Biologia 2, falando agora sobre o filo Nematoda. A gente tem aprendido os filos do reino animal, já passamos pelo filo Porífera, pelo filo Quinidário e a última aula foi do filo Plateomyntus, os vermes planos. E agora o filo Nematoda. Nema significa filo de filamento. Então são os vermes que são filamentosos, né? São vermes cilíndricos, alongados e com suas extremidades achatadas. Para a gente aprender mais sobre esses vermes, então, eu peço que vocês peguem o livro de Biologia do SAS 5, abram na frente de Biologia 2, capítulo 15, aqui na página 2. Como a gente pode ver, gente, esses vermes, eles geralmente são bem transparentes, o que facilita o seu estudo pelo ser humano. E rapidinho a gente vai conseguir falar sobre eles, tá bom? Gente, nesse filo existem cerca de 25 mil espécies descritas e elas estão distribuídas mundialmente. Elas habitam os mais diversos ambientes. A maioria é de vida livre, mas tem alguns vermes que são parasitas e a gente vai ver alguns que parasitam o ser humano no fim desse capítulo, na segunda parte da nossa aula, tá bom? Eles vão habitar os que são de vida livre, água doce, água salgada, solos úmidos, solos pantanosos, tá bom? Alguns, eles são carnívoros, mas outros vivem de matéria fecal, de animais mortos, são então saprófagos, coprófagos, né, que a gente fala quando vive de matéria fecal. E daí, gente, os ovos deles são muito resistentes às várias diversidades de ambientes e de fatores abióticos, mesmo aqueles que são bem extremos. Eles são resistentes à dessecação, são resistentes ao frio, são resistentes à umidade. Então, gente, a gente vai ter esses vermes aí sobrevivendo, há muito tempo aí na história evolutiva, né, da vida na Terra, tá bom? E os ovos são microscópicos, eles têm cerca de 47 a 75 micrômetros de tamanho, minúsculo, né? Vamos para as características gerais dos nematódios, né, ou dos nemateumintos, tanto faz a gente falar nematódios ou nemateumintos. Primeiro, então, tá dentro do reino animal, todas as características de reino animal, tá bom? Então, eles têm células eucariontes, né, DNA dentro do núcleo, são pluricelulares, células especializadas, né? Gente, eles são animais triblásticos, tá? A gente mantém as características evolutivas ganhadas, elas não são perdidas, né? De um filo para o outro na escala evolutiva. Então, se a gente tinha que Plateomyntus já era triblástico, nematódios também são triblásticos, tá bom? Tem 3 folhetos embrionários. Eles apresentam simetria bilateral, então a gente já viu que a simetria bilateral ela vai auxiliar aí na locomoção, vai promover um melhor equilíbrio na locomoção desses animais. E qual que é a novidade evolutiva que a gente tem? Quais são os avanços evolutivos que a gente tem? Os nematódios, eles têm o pseudoceloma, a cavidade falsa na qual eles abrigam os órgãos. Os plateomyntus eram acelomados, não tinha cavidade nenhuma, né? E como assim pseudoceloma? Se você não se lembra das nossas aulas de embriologia, dá uma olhadinha lá, mas aqui na página 3 a gente também pode se lembrar, né, o que é o pseudoceloma. Veja, ó, a gente tem então a ectoderme, a mesoderme aqui, ó, juntinha da ectoderme, e daí tem um espaço. E daí, então, a gente vai ter a endoderme e aqui o tubo digestivo, né, arquêntero. Então, tem um espaço entre a mesoderme e a endoderme. E essa é a cavidade onde vai abrigar os órgãos. E por que é pseudoceloma? Porque essa cavidade é uma cavidade falsa, porque ela é parcialmente recoberta pela mesoderme.
A mesoderme só recobre, ó, a parte externa dessa cavidade. A parte interna é recoberta pela endoderme, tá? Então não é uma cavidade verdadeira. Mas é a primeira vez que a gente tem uma cavidade para abrigar os órgãos, então isso é muito bom. E essa cavidade é preenchida por líquido. E isso vai dar, então, um esqueleto hidrostático para esse animal. Um esqueleto líquido, porque o líquido vai dar uma melhor sustentação para esse animal, um melhor suporte e também vai substituir alguns sistemas que estão faltando, né, que não existem ainda nesse animal, tá bom? Além disso, um outro avanço evolutivo é que pela primeira vez a gente vai ter um sistema digestório completo, né? A gente tinha um sistema digestório incompleto, agora vai ser completo. E como que é a organização corporal? Então, lembrando, vermes alongados, então, ó, alongados, cilíndricos, né? Se você cortar, ó, cilíndrico, com as suas extremidades afiladas, então o meio é mais gordinho e daí vai afilando aqui, né? Ficando mais fininho no cantinho. Eles são recobertos por uma cutícula acelular, é uma cutícula formada por colágeno, tá? Essa cutícula, para aqueles que são terrestres, protegem o corpo dele na movimentação no solo. Para os que são parasitas de intestino, por exemplo, o sistema digestório protege contra a digestão, tá bom? Então, essa cutícula é protetora. E os músculos são longitudinais, ó. E isso vai dar, então, grande movimentação para eles. Vejam aqui, ó, a gente tem, então, ectoderme, mesoderme. Olha que a cavidade cheia de órgãos. E daí aqui a endoderme com o intestino aqui dentro. Então, nesse corte, no caso aqui é uma fêmea, a gente pode ver ovário, oviduto, útero, né? Então, a gente pode ver alguns órgãos aqui, tá bom? Geralmente, eles vão ser dioicos, de dois indivíduos, para que você encontre os dois sexos, então sexos separados. E eles geralmente têm dimorfismo sexual. O macho tem uma forma morfológica e a fêmea tem outra. Então, veja aqui, ó. A gente tem no macho espículas copulatórias, que, né, vai facilitar a cópula, a gente vai falar sobre isso, tá bom? E geralmente o macho é menor do que a fêmea, tá bom? Então agora que a gente já sabe características gerais, já sabe sobre a sua organização corporal, vamos falar dos sistemas. Então, o sistema digestório completo tem boca e ânus, um em cada extremidade, tá bom? Então, a gente pode ver, ó, boca, ânus. A faringe, ela é musculosa e daí ela vai fazer movimentos para sugar o alimento. E daí, quando chega aqui no intestino, o intestino é bem longo, olha aqui. E é aqui no intestino que vai ocorrer, então, a digestão, tá bom? Dentro do intestino, o alimento vai ser parcialmente digerido. E o intestino é cheio de dobras, né, que a gente chama de vilosidades, microvilosidades. Essas dobras aumentam a superfície de absorção do intestino. E daí, então, os nutrientes parcialmente digeridos vão ser absorvidos por essas células e a digestão continua intracelularmente, tá bom? Então, digestão extracelular e intracelular. E depois, então, que a digestão termina, esses nutrientes, eles são transferidos para o líquido que fica dentro do pseudoceloma. E daí, dentro desse líquido, por causa de movimentos da musculatura, contração da musculatura, esse líquido se movimenta ali e faz a distribuição desses nutrientes para todas as células do corpo desse animal, né? Então, a gente não tem um sistema circulatório, mas o esqueleto hidrostático cumpre o papel da distribuição de nutrientes. E não só da distribuição de nutrientes, mas também da distribuição de gases. Então, quando a gente fala de sistema respiratório, tanto o sistema circulatório quanto o sistema respiratório são ausentes. Mas a respiração, né, a absorção dos gases, ela é feita, então, pela superfície corporal, né? Então, é feita pela pele, a gente chama isso de respiração cutânea. E daí, então, os gases, né, por difusão, passam para o líquido do hidrostático, que fica lá dentro do pseudoceloma,
E daí, então, por causa dos movimentos da musculatura, também é distribuído para todas as células, tá bom? Se a gente falar do sistema excretor, lembra, a Plateumintos já tinha sistema excretor, próstito, nefrídeo, célula flama. Então, Nematomintos também tem sistema excretor, mas é uma forma diferente de sistema excretor. Vejam aqui na página 4 como que é o sistema excretor deles. É uma grande célula em forma de H. E daí aqui a gente vai ter um poro excretor. Então, é um canal excretor, tá? Fica mergulhado lá no líquido pseudocelomático. E daí, então, vai fazer difusão pela parede corporal, né? Então, tudo precisa ser excretado aqui, sais, excretas nitrogenadas, água, né? Toda aquela regulação que a gente já viu da osmorregulação. Então, vai para dentro deste canal e daí é excretado por esse poro e o poro fica aqui, ó, perto da boca, como a gente pode ver nessa figura, tá bom? Se a gente falar de sistema nervoso, a gente sempre tem que pegar um animal de exemplo, né? O animal de exemplo foi a C. elegans, tá bom? Que é um verme de vida livre. A C. elegans, ela tem um anel nervoso ao redor da faringe. Desse anel vai sair 2 cordões nervosos, um dorsal e um ventral, e vai ter vários gânglios nervosos, que é acúmulo de células nervosas, né, no decorrer do corpo aí. E esses gânglios, eles podem ser sensoriais, tá bom? O sistema sensorial geralmente são algumas cerdas sensoriais ou algumas papilas táteis, tá? E alguns de vida livre podem ter aqueles ocelos, né, que percebem a luz, fotorreceptores, tá bom? Quando a gente fala de reprodução, temos várias espécies, tá? A maioria, como a gente já falou, é dioica, tem macho e fêmea com dimorfismo sexual. Mas se a gente falar de maneira geral, o ciclo de vida deles é muito rápido, cerca de 21 dias já está maduro e se reproduzindo, né? Várias espécies se desenvolvem tão rápido que atinge a fase adulta em 3 dias, né? E daí já está pronto, né? Então, a gente tem aí um estudo da longevidade deles muito bem feito, né? Porque é tão rápido, dá para estudar em laboratório, é bem tranquilo fazer esse estudo, tá bom? E a prole geralmente é muito numerosa, eles geralmente colocam muitos ovos, tá? Então, os machos, como eu já disse, são menores do que as fêmeas e geralmente na sua extremidade eles vão possuir aquele par de espículas copulatórias. As espículas copulatórias, ela não é um órgão sexual em si, tá? Por quê? As espículas, elas vão ser introduzidas pelo macho dentro do poro genital da fêmea e elas vão forçar o poro genital a ficar aberto. E daí, como o poro genital da fêmea é aberto, o macho vai se contrair, né? Vai contrair os seus músculos. E daí, então, vai forçar o seu espermatozoide a sair de dentro do corpo e entrar dentro do corpo da fêmea. Então, não é a espícula que está conduzindo o espermatozoide para fora. A espícula, ela está fazendo com que o poro genital da fêmea fique aberto para que o macho consiga vencer a pressão hidrostática que tem dentro da fêmea, né? Aquela pressão do líquido, para que ele consiga colocar lá dentro o seu espermatozoide, tá? Então, essa espícula apenas segura o poro genital aberto, tá? A fêmea tem um par de ovário que se liga no útero e daí, ali no útero, vai ocorrer, então, a fecundação. Dos ovos vão nascer, então, as larvas. Quando a gente fala em larva, geralmente a gente pensa larva sofre metamorfose, mas nesse caso aqui, a larva em latim significa fantasma e é um estágio imaturo. Por quê? Porque, na verdade, nos nematomintos, a larva não sofre metamorfose, porque o desenvolvimento deles é direto. A única diferença da larva para o adulto é que a larva ainda não tem os seus órgãos sexuais, eles ainda vão se desenvolver, tá bom? Então, apesar da gente falar de larva em nematomintos têm desenvolvimento direto e isso é muito importante, a gente não pode confundir. Ela simplesmente é a forma imatura do adulto. E por conta daquela cutícula protetora, que é bem resistente, durante o seu crescimento,
o nematominto vai precisar trocar a sua cutícula para que permita o crescimento. Então, geralmente, ele sofre 4 mudas até então ele chegar no estágio adulto, tá bom? Gente, essas são as características gerais de nematomintos dos seus sistemas e na próxima aula a gente vai falar sobre as principais doenças causadas por nematóides ao ser humano. Até a próxima aula. Tchau, tchau!